Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela semana que o Senhor nos deu. Obrigado pela semana de trabalho, pela semana em família, obrigado pela semana na fé. Nós pudemos vencer o pecado, vencer o inimigo, vencer esse mundo, pudemos vencer a nós mesmos e, ao final da semana, estarmos aqui nesse lugar que foi consagrado para a Tua adoração e entregar nossas vidas a Ti. Sabemos que tudo de bom que aconteceu conosco e por meio de nós é produto da Tua graça que operou em nossas vidas. E nós pedimos também perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que nós não fomos tudo o que deveríamos e que poderíamos, principalmente pelas nossas omissões, pelas nossas indiferenças, pela nossa preguiça, pelo nosso comodismo. Pedimos perdão por não sermos iguais a Jesus, porque nós fomos projetados para isso. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nunca desiste de nós. E estarmos aqui nessa noite, cultuando a Ti e ouvindo a Tua voz, é prova de que o Senhor ainda tem coisa muito boa preparada para cada um de nós. Então, que a Tua palavra possa tocar cada coração, dos que estão aqui presentes, dos que estão em casa, e que a Tua palavra cumpra todo o propósito para o qual ela foi escrita, porque, como Isaías disse, ela nunca volta vazia. Nós Te damos graças e pedimos também que o Senhor, nessa hora, cuide da nossa segurança e nos dê um ambiente tranquilo para podermos entender tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Haverá uma prestação de contas. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos, com os amigos, nessa noite. Haverá uma prestação de contas. Eu acredito que todos aqui já devem ter ouvido em casa a seguinte frase: eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu acho que esse é o sonho de consumo de todo ser humano, né? Não ter que dar satisfação para ninguém. Ser autônomo, ser independente, ser autossuficiente, mas não tem jeito. Tanto aqui nesse mundo que a gente vive, quanto no final de tudo, nós teremos sim que dar satisfação. A Bíblia diz que no final nós teremos que comparecer diante daquele que nos criou e vamos prestar conta de tudo. E quanto mais cedo a gente acreditar nisso e pensar nisso, é melhor para nós. Existem basicamente dois tipos de pessoas no que diz respeito ao que vai acontecer depois da morte. Tem as pessoas que são materialistas, são as que creem que a vida é só matéria. Nós somos fruto de composições químicas e que, no final, isso vai simplesmente se desligar e acabou. Espiritualista é todo aquele que crê que depois da morte tem mais alguma coisa. E nem todo espiritualista também crê naquilo que a Bíblia diz. Existem muitas religiões espiritualistas que defendem alguma forma de purificação cósmica, como uma reencarnação, uma purgação dos pecados depois da morte, alguma coisa assim. Mas a nossa Bíblia diz, com todas as letras, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem, ao ser humano, à pessoa, está ordenado morrer uma só vez, seguindo-se a isso o juízo, ou seja, a prestação de contas. Nós não somos pré-existentes, Deus nos criou um dia, e a partir desse momento nós somos imortais. Nós vamos viver para sempre em algum lugar, seja um lugar bom na presença de Deus, ou um lugar ruim, longe de Deus. E ao final dessa vida nós vamos prestar contas das nossas escolhas, das nossas atitudes, dos nossos caminhos, e nós vamos comparecer diante de um Deus que é perfeitamente justo, que a Bíblia diz que Ele não toma o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Então eu queria refletir com os irmãos nessa noite sobre esse tema. A primeira coisa que vale a pena a gente pensar é que essa prestação de contas será individual.
Você vai observar que no texto aí está escrito, cada um. E eu quero, para fundamentar esse argumento, ler com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos de 10 a 15. Esse texto narra o que a teologia chama de o tribunal de Cristo. É onde comparecerão todos os crentes no dia do arrebatamento, no dia em que soar a última trombeta. Está escrito assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aqui diz que no final, cada um de nós comparecerá diante de Deus para prestar conta de tudo que fez ou deixou de fazer. E a Bíblia é rica em textos que demonstram isso. Apesar de a nossa caminhada aqui ser em conjunto, o nosso Deus é o Pai nosso. Ele nos motiva o tempo todo a viver em comunhão, em congregação. Por isso a existência da igreja. A igreja é a família bendita do Senhor. A Bíblia fala, muitas vezes, não deixem de congregar, porque por mais difícil que às vezes seja a nossa convivência numa congregação, viver sozinho lá fora é muito difícil. Então é um desafio para nós viver em comunidade, mas no final a prestação de contas será individual. Eu vou chegar diante de Deus e serei apenas eu e Ele. Olha o que diz no Salmo 84, no versículo 7. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Esse texto relata as peregrinações do povo de Israel para chegar ao templo e cultuar a Deus. Eles iam em grupo, em procissão, como diz o Salmo 55. Mas quando eles chegavam na presença de Deus, eles tinham a noção que era cada um. E isso aqui representa a nossa chegada na Canaã celestial. Nós andamos em grupo, mas a nossa chegada, a nossa recepção e a nossa prestação de conta será individual. Cada um de nós comparecerá diante de Deus e receberá exatamente o que for merecido, segundo a reta justiça de Deus. Quero ler também com vocês em Romanos, no capítulo 2, versículos de 5 a 8. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Eu imagino que nós vamos chegar no céu, nós vamos ser chamados à sala do trono, nós vamos entrar naquela sala, a porta vai se fechar atrás de nós, nós vamos contemplar um trono, no trono alguém sentado, e naquela hora, queridos, não tem papai, não tem mamãe, não tem pastor, não tem professor de escola dominical, não tem o amigo, não tem ninguém para botar culpa, não tem ninguém para ajudar, sou eu e Deus. Porque nós somos chamados individualmente à salvação. Mas uma coisa é certa, irmãos, naquele dia, nenhum de nós terá mérito para entrar na presença de Deus. Esquece aquela ideia que a gente tem da balança, que naquele dia vai ser colocada uma balança e todos os nossos defeitos de um lado e nossas qualidades do outro. Se a balança pesar para o lado das qualidades, eu entro no céu. Se pesar para o lado dos defeitos, eu não entro. Esquece isso. A salvação não é pelas obras,
Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas não esqueça de ler o 10 também. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. As boas obras são consequência da fé. E as boas obras, inclusive, revelam a fé. Tiago diz isso: mostra-me a tua fé sem obras, e eu, mediante as obras, te mostrarei a minha fé. Mas ninguém terá justiça própria para entrar na eternidade ao lado de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, vai dizer que Jesus se tornou da parte de Deus para nós justiça, redenção, santidade e tudo que eu preciso para poder ser aceito no dia da prestação de conta. Na verdade, o que vai importar naquele dia, quando eu e Deus, só nós dois, tivermos aquele arrazoado que ele disse no livro de Isaías: vinde e arrazoemos, aquela conversa sobre tudo, naquele dia, o que vai importar é se eu me arrependi dos meus pecados e me entreguei a Cristo como meu único Senhor e Salvador, porque é só isso que poderá me gabaritar a entrar na cidade de Deus pelas portas e morar eternamente com Ele. Então, a prestação de contas será individual. E nós precisamos, por isso, cultivar um relacionamento com Deus individual. Naquele dia eu terei que conversar com Ele, porque eu não orei, porque eu não me aprofundei na palavra, porque eu não congreguei, porque eu não fiz a obra, porque eu não contribuí, porque eu não fui uma pessoa melhor, porque eu não fiz o bem, porque eu não me arrependi. Porque eu e você, individualmente, recebemos dEle toda a capacitação que nós precisamos para viver uma vida que glorifique o seu nome. Se nós lermos lá em 1 Coríntios capítulo 12, o capítulo que fala sobre os dons espirituais, nós vamos ler no capítulo 12, versículo 11, que um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Os dons e a vocação de Deus, por meio do Espírito, eles são individuais. Eu e você recebemos dons, talentos, habilidades, e naquele dia nós prestaremos contas de tudo isso. Então é bom que a gente esteja preparado. A segunda coisa que eu gostaria de refletir com vocês é que a prestação de contas será pessoal. No livro de Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 1, diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, agora vamos lá para o 9. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Agora, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, aí eu vou lá para o 13 agora, emprestar com usura, receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Agora, eis que se ele gerar um filho, que vendo todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, aí nós vamos agora lá para o 17, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar dos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. 19. Mas dizeis: por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo,
e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. A prestação de contas é pessoal. Olha o que o texto de Romanos diz: cada um dará contas de si mesmo. Ninguém vai dar contas pelo outro. Dizem que errar é humano, né? Mas o outro já disse que colocar a culpa no outro é mais humano ainda, né? Tudo que nós gostamos é arrumar alguém para botar culpa dos nossos erros, dos nossos fracassos. Mas no dia da prestação de contas não adianta, é pessoal. De um lado, isso é uma boa notícia, porque eu não serei responsabilizado de forma alguma pelos erros de outras pessoas, inclusive aquelas que estão mais próximas de mim. Aqui diz, por exemplo, que os erros do meu filho, ele é que vai prestar conta. Eu jamais vou prestar conta pelos erros dos meus filhos, nem dos meus pais. Cada um dará contas de si mesmo. O pai tem responsabilidade com os filhos? Tem. O filho tem responsabilidade com os pais? Tem. Mas no dia da prestação de contas, é cada um por si. Eu não posso ajudar meus filhos nesse dia. E também não posso atrapalhá-los. Os meus erros não vão recair sobre eles. Nós refutamos com veemência a doutrina da maldição hereditária. Esse texto de Ezequiel fulmina a heresia da maldição hereditária. Não existe o filho pagar pelos pecados do pai. O máximo que acontece é o filho arcar com as consequências dos erros do pai. Claro, se você tem um pai irresponsável, provavelmente a sua vida será afetada. Um pai ébrio, um pai pródigo, um pai irresponsável, claro que isso vai atrapalhar a vida do filho, mas não tem nada de espiritual, isso é coisa humana. Ninguém vai beber e dizer que bebe porque o pai bebia. Nenhuma moça vai casar grávida porque a mãe casou, e a avó também casou. Ninguém vai matar alguém e dizer que na família sempre tem alguém que mata o outro. Não, cada um dará contas de si mesmo a Deus, e essa responsabilidade é pessoal. Então, de um lado, é uma boa notícia. Eu preciso me preocupar apenas com aquilo que me diz respeito. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual, e se eu estiver bem com Deus, isso é suficiente para a minha salvação. Agora, de outro lado, tem a notícia ruim também. Ninguém vai poder me ajudar naquele dia. Eu, por exemplo, tive uma avó muito crente, né? E eu acho que ela deve ter um prestígio lá no céu tremendo. Porque, apesar dela nunca ter feito uma pregação no púlpito, nunca ter cantado uma música solo na igreja, nunca exerceu um cargo na igreja, mas aquela mulher foi uma crente espetacular. Então, eu acho que se ela pudesse me ajudar, ia ser muito bom para mim. Mas eu tenho certeza que ela não pode fazer nada para me ajudar. Não pode. Vocês conhecem aquela parábola do rico e Lázaro, lá em Lucas 16, não é? Não tem como, depois que a gente sai daqui e vai para o outro plano, não tem como ajudar os que estão aqui. Na família de Deus, só tem dois parentescos. Deus é pai e nós somos seus filhos. Deus não tem neto, Deus não tem genro, Deus não tem cunhado, Deus não tem sobrinho. Então não adianta meu pai ser crente, minha avó ser crente, meu marido ser crente, não adianta. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Essa é a notícia ruim. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Mateus 23, Jesus diz: não chama ninguém de pai, não chama ninguém de mestre, não chama ninguém de guia, porque na família de Deus todos vocês são irmãos. Esquece esse negócio de hierarquia dentro da igreja. Ninguém tem direito de se impor sobre ninguém. Nós somos a família de Deus e o maior cargo que nós podemos galgar dentro da igreja é ser um irmão.
Por uma questão de ordem, Deus pega esses irmãos e põe eles para exercer algumas funções aqui e ali, mas não para exercer dominação sobre o outro. Deus é Pai, nós somos todos irmãos. E a Bíblia diz que, inclusive, Jesus é o primogênito entre esses muitos irmãos. Nem ele se arvorou de ser como o Pai. Ele se esvaziou e hoje ele é o nosso irmão mais velho, o primogênito de toda a criação. Graças a Deus por isso. A Bíblia diz que ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Mas nós, às vezes, não nos contentamos em ser irmão. Queremos ter o cargo A, o cargo B, o cargo C. Sendo assim, não tem outra maneira de nós entrarmos na eternidade com Deus a não ser na condição de seus filhos. E quem é que é colocado na condição de filho de Deus? Aquele que recebe é Jesus. E se você ler o versículo seguinte, João 1,13, lá diz que esses filhos não nasceram do sangue, ou seja, ninguém se torna crente de nascença. Não nasceram da carne, ou seja, ninguém se torna crente na força de vontade. E também não nasceram da vontade dos homens, ou seja, ninguém se torna crente porque o outro quer. Os crentes, os filhos de Deus, são aqueles que nasceram de Deus. Ou seja, precisamos nascer de novo. E como é que alguém nasce de novo? Se arrependendo dos seus pecados, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. É assim que alguém se torna um filho de Deus. É assim que alguém comparece diante de Deus para prestar contas. A prestação de contas é pessoal. E, em terceiro lugar, a prestação de contas será feita a Deus. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 1 a 5, diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo aqui diz que ele é julgado por 4 tribunais. Aí no versículo 3, ele diz: eu sou julgado por vós, ou seja, a igreja. Não adianta, nós somos membros uns dos outros, nós somos julgados pela igreja, o tempo todo, e é para ser mesmo. Nós somos irmãos, a igreja exerce poder disciplinar sobre nós, a igreja, ela sabe da nossa vida. É por isso que, quando a gente muda de endereço, a gente avisa a igreja, quando a gente quer casar, a gente avisa a igreja, quando a gente pretende exercer um cargo, né, a igreja é ouvida, ela elege pessoas, né? Nós temos que ser julgados pela igreja. Como assim? Eu não tenho que dar satisfação para ninguém? Então não pode ser crente. Quando eu me torno membro da igreja, eu sou membro do corpo de Cristo. E deveria ser de uma forma santa e saudável, mas a igreja é o lugar onde todo mundo se envolve na vida de todo mundo. Onde nós rimos com os que riem e choramos com os que choram. Nós celebramos as conquistas de cada irmão nosso e choramos com as derrotas de cada irmão nosso. Então nós somos julgados sim pela igreja. Não tem como. Paulo diz também: eu também não me importo de ser julgado por tribunal humano. Ou seja, nós somos julgados pelos de fora. É claro que somos julgados pelos de fora. Os vizinhos têm um conceito sobre a igreja, sobre nós crentes. Inclusive, um dos requisitos do líder eclesiástico é que ele tenha bom testemunho dos de fora. Para ser um oficial da igreja, tem que ter bom testemunho dos vizinhos. Porque se ele não se dá bem nem com os vizinhos, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? O que nós estamos fazendo aqui se os vizinhos não gostam da gente? Eu fiquei feliz na época da pandemia, nossa igreja ficou fechada aqui, eu acho que 6 meses ou mais, né, de março a setembro. E eu
conversando com alguém, falei assim, os vizinhos devem estar dando graças a Deus, né, da igreja estar fechada, que aí não tem movimento, não tem barulho. Mas quando eu cheguei aqui, a nossa irmã que mora ali disse, olha, os vizinhos estão tudo tristes porque a igreja está fechada. Eles dizem que sentem muita falta da igreja. Olha que coisa boa da gente ouvir, não é? Estamos aqui há tanto tempo, né? A gente sabe que um pouquinho a gente incomoda, né? Um pouquinho de barulho, um carro que para às vezes, pertinho da garagem, mas a gente sabe que a gente é querido aqui porque a nossa igreja é relevante nessa comunidade, a gente cuida dessas crianças, os vizinhos nos conhecem e sabem que nós oramos pela vida deles. Então, nós somos julgados pelo de fora. Como é que eu vou dizer? Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não existe isso. Paulo sabia, eu sou julgado pelos de fora também, por tribunal humano, e a gente tem que ser aprovado. Isso se chama bom testemunho, reputação. Paulo diz também que ele é julgado por si mesmo. Nós temos um tribunal interior, que é a nossa consciência. Deus nos colocou uma consciência, e quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, essa consciência nos julga. Pode ninguém saber, pode ninguém ter visto, mas quando a gente põe a cabeça no travesseiro, o travesseiro nos julga. O travesseiro diz, você não podia ter feito isso, você errou, você tem que se arrepender. É a nossa consciência. E a consciência, eu tenho para mim, que é um instrumento que o Espírito Santo usa para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então eu preciso ouvir, né, essa voz de dentro de mim. Por isso que o julgamento individual não é totalmente confiável. Nenhum é. A igreja pode errar no seu julgamento, os de fora podem errar no seu julgamento, eu também posso errar no meu julgamento em relação a mim mesmo. E Paulo então diz sobre o quarto tribunal pelo qual ele é julgado, que é o Senhor. Paulo chega a dar de ombro, a mim, pouco se me dá ser julgado pela igreja, por tribunal humano ou por mim mesmo, porque o que importa mesmo é o julgamento do Senhor. Então a gente deve pedir ao Espírito Santo, ou seja, ao Senhor, a Deus que nos julgue, porque no final esse é o julgamento que importa. Se nós aprendermos a fazer isso aqui, nós não teremos dificuldade nenhuma quando chegarmos diante dele lá. Se nós deixarmos o Senhor ser o árbitro em nosso coração, a paz dele nortear a nossa vida, se nós nos deixarmos levar por aquilo que ele diz, não as pessoas, não eu mesmo, eu não vou ter dificuldade nenhuma quando eu chegar diante dele lá. Porque eu simplesmente vou dizer, Deus, eu fiz o que o Senhor falou. Nós não vivemos pelo que nós vemos, ou pelo que nós ouvimos, ou pelo que nós sentimos. Nós vivemos pelo que está escrito. Como é que Jesus venceu as tentações? O inimigo vinha com uma proposta, ele dizia, está escrito. Ah, mas está escrito? Ah, mas está escrito. Então o inimigo deixava, vinham anjos e o serviam. Nesse mundo é inevitável que a gente preste conta. Nós vamos prestar conta para o cônjuge, vamos prestar conta para os pais, vamos prestar conta para o empregador, vamos prestar conta para as autoridades. Não adianta. Aqui nesse mundo nós já prestamos contas, mas a gente não deve se enganar. Nós prestaremos contas a Deus. Precisamos pensar nisso, queridos. Precisamos acreditar nisso. Haverá uma prestação de contas. Ela será individual, de cada um. Ela será personalíssima, ninguém responderá pelo outro. E ela será perante Deus, o justo juiz. Então não devemos cair na falácia desse mundo, de que essa vida é tudo que há, e que morreu, acabou. Também não devemos esquecer que, apesar de nesse mundo termos que dar muita satisfação, a principal satisfação que teremos que dar é diante do Deus vivo que nos criou e nos capacitou com tudo o que somos e com tudo o que temos. Que o Senhor nos abençoe e nos prepare para esse dia.